Olá, meu nome é Tamiris Paiva, sou médica veterinária, estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade Estadual de Santa Cruz e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Lesão Oxidativa Eritrocitária em Cavalos Atletas submetidos à terapia com ozônio intrarretal. O ozônio ele é bastante conhecido pelo seu poder oxidante, que, quando utilizado dentro de uma janela terapêutica, ele é capaz de inativar micro-organismos, estimular o sistema imunológico e induzir efeito analgésico. Isso ocorre quando o ozônio entra em contato com os fluidos, por exemplo, o sangue, e ocorre uma ruptura da homeostase e o seu rápido restabelecimento. Isso gera produtos da oxidação lipídica, que tem um papel importante na regulação positiva de enzimas antioxidantes. Sabe-se que sessões terapêuticas repetidas de ozonioterapia fazem com que esses compostos atinjam a medula óssea e estimulem a eritropoiese. Isso pode ser interessante para acabados atletas para a sua melhoria no desempenho, já que isso leva a uma melhor perfusão tecidual e uma maior capacidade antioxidante pelas enzimas eritrocitárias. Apesar do seu baixo custo e fácil aplicação, são poucos os trabalhos com ozonioterapia retal. Por isso, o nosso objetivo foi avaliar o efeito do uso do ozônio aplicado por via retal na morfologia dos eritrócitos, com vistas a fundamentar a sua aplicação como terapia benéfica e segura para cavalos atletas, bem como o estabelecimento de limites e protocolos. Nosso trabalho ele foi submetido à Comissão de Ética da Universidade Estadual de Santa Cruz. Utilizamos 12 cavalos quartos de milha, pesando de 325 a 465 quilogramas, sobre o mesmo manejo de alimentação, treinamento e moradia. Foi realizada a coleta de sangue e confecção de esfregaço e os dados obtidos para o grupo controle. Os animais, eles foram o próprio controle, foram seus próprios controles. Então, iniciamos 5 aplicações de oxigênio por via retal, o oxigênio foi utilizado como placebo, o intervalo das aplicações foi de 48 horas e o volume utilizado foi de 625 a 1.250 ml, utilizamos o fluxo de 125 ml de ozônio por minuto. 24 horas após a última aplicação, foi realizada a coleta de sangue para dados do grupo placebo. Demos um intervalo de 4 dias e iniciamos o tratamento experimental com ozônio, fazendo 5 aplicações com intervalo de 48 horas. Utilizamos a concentração de 20 microgramas de ozônio por ml, considerando a dose de 30 microgramas por quilo de peso vivo e para o grupo ozônio, né? 24 horas após a última aplicação, fizemos uma coleta de sangue e repetimos essa mesma coleta uma semana após. Os esfregaços sanguíneos foram corados com kit panótico rápido e lidos em microscópio com objetiva de 100 e óleo de imersão. Como resultado, os esfregaços sanguíneos do grupo controle não apresentavam nenhuma lesão, né? Já os grupos placebo, que foi feito o oxigênio, e o grupo ozônio, que é o tratamento experimental, apresentaram lesões oxidativas e alterações de membrana. Os esfregaços feito uma semana após a última aplicação do ozônio não apresentaram alterações. E isso nos mostra que o efeito observado ele foi transitório e rapidamente revertido pelo organismo. O curto intervalo de tempo entre as aplicações pode ter influenciado na intensidade dessas lesões oxidativas, né? Um efeito oxidativo imediato sobre as hemácias pode comprometer a sua estabilidade mesmo a oxigenação tecidual. Portanto, isso não deve ser, a ozonoterapia não deve ser aplicada próximo às competições, muito menos no mesmo dia, né? Já que pode gerar esses efeitos. Apesar dessas lesões, nenhum dos animais teve manifestação clínica. Isso nos mostra a segurança dessa técnica, pois nenhum deles apresentou efeito colateral. Segundo Bossa et al., sessões repetidas de ozonoterapia fazem com que a medula produza novos eritrócitos, mas o mecanismo pelos quais isso ocorre ainda não foi elucidado, né? Talvez a remoção de hemácias lesionadas de uma forma menos intensa do que foi feita de forma experimental nesse trabalho estimule a medula óssea a produzir novas células.
pois, segundo Machado et al., a sobrevida dessas células depende da integridade de sua membrana e dos seus compostos intracitoplasmáticos, né? Então, se pequenas quantidades de células lesionadas forem removidas da circulação, elas precisam ser repostas. E talvez esse seja o processo pelo qual o ozônio estimule a medula óssea a produzir novas células. Mas há uma necessidade de novos estudos para elucidar o mecanismo, né, de ação do ozônio e estabelecer protocolos seguros. E também se existe diferença entre o uso do oxigênio puro e do ozônio que justifique o uso dessa via para ozonoterapia e o seu efeito sobre o desempenho desses animais. Como conclusão, a insuflação do oxigênio e do ozônio pela via retal nos protocolos estudados produziu lesões oxidativas nos eritrócitos. É necessário dar continuidade às análises para estabelecer a diferença entre o tratamento com ozônio e o placebo com oxigênio. Os animais não apresentaram alterações clínicas e futuros estudos devem buscar elucidar se o efeito observado traz benefícios reais ao desempenho, a médio e longo prazo, e o melhor protocolo para que esse resultado seja alcançado. Eu agradeço à Universidade Estadual de Santa Cruz, à CAPES, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e ao Rancho Conrado.